Olá, seja bem-vindo ao programa Capítulo à Parte. Como eu digo sempre, toda semana aprendendo um pouco mais a cada semana. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante de aprendizagem, que é a comunicação. A comunicação, desde que o homem existe, é a multiplicação das ideias, é a soma dos nossos conhecimentos para que forme uma cultura dinâmica e progressiva sempre. Nós estamos aqui onde estamos hoje por causa da comunicação. Nós temos que transmitir as nossas ideias, transmitir os nossos conhecimentos, transmitir as nossas culturas, as mais primitivas que sejam, precisam ser transmitidas. Nós vamos conversar hoje com a professora Regina Tavares, que é professora de jornalismo da Unicid e também da Universidade Cruzeiro do Sul. Como trabalho de graduação e doutorado, ela escreveu o livro O Fantasma da Memória. Tudo bem com você, Regina? Tudo bem, obrigada pelo convite, Roberto. Regina, eu falo assim sobre a transmissão de culturas. Você faz um trabalho no livro exatamente sobre isso, né? A questão da necessidade do imediatismo e a necessidade também da retrospectiva de vida, do passado e tudo mais. Como que você consegue fazer essa análise no livro, os dois juntos? Exatamente. Nesse trabalho, O Fantasma da Memória, eu trago aqui o resultado de duas pesquisas, o mestrado e o doutorado. Primeiramente, eu vou falar aqui sobre os estudos relacionados ao mestrado. No mestrado, eu me ative a uma pesquisa na região da Zona Leste do município de São Paulo, onde eu pesquisei a comunicação popular e alternativa desse período ditatorial recente, né, da história do nosso país, de 1964 a 1984, em que a população dessa região foi muito combativa ali, junto aos movimentos sociais populares, criando jornais alternativos, diante de uma imprensa censurada, também criando teatros alternativos, combativos, criando, por exemplo, panfletos sindicais, entre outros elementos de comunicação comunitária. E foi incrível como isso impulsionou a memória coletiva desses movimentos populares de então. E eles tinham uma vontade muito grande de materializar essa memória. De lá para cá, eu fui construindo assim uma intensa preocupação em estudar tudo que tinha, que dizia respeito à literatura de memória. Então, desde a filosofia até a neurociência, eu li praticamente tudo que dizia respeito a isso que você falou agora há pouco, a transmissão do conhecimento, da cultura, de geração para geração, né? Então, a gente está falando aí de memórias, né? E foi isso que ficou aí na minha cabeça, no meu radar, e foi cativando a minha pessoa e foi me levando, me conduzindo para o doutorado. Então, eu desde a Universidade de São Paulo, lá nos estudos do lato sensu até o estricto sensu, no mestrado, no doutorado, na PUC de São Paulo, fui me conduzindo para pesquisas nesse sentido. Então, tudo que eu fui lendo, fui estudando, pesquisando, dizia respeito à memória. E eu percebi que quando a gente está, eu digo nação, eu digo comunidade, grupo social, quando a gente está numa situação de enfrentamento, como uma ditadura militar, ou como uma situação de choque cultural, ou de algum enfrentamento em relação a Estado-nação, de algum choque cultural, a gente sente a necessidade de reescrever a nossa história, de refletir sobre a nossa memória. E foi aí que eu construí o tema do meu doutorado. Isso condiz com o período da última Copa, não essa que a gente está vivendo agora, mas a Copa que se deu aqui no nosso país, né? Essa mais recente, essa penúltima Copa.
Quando a gente viu que essa Copa do Mundo de futebol ia ocorrer aqui no nosso país, a gente sentiu uma necessidade, enquanto comunidade, nação, de contar a nossa história para o mundo lá fora. Isso porque Certo. a gente pensou assim, poxa, eu preciso que as pessoas tenham uma ideia do que nós somos, do que a gente quer passar, transmitir como cultura, como comunidade, como nação. Que legado que nós queremos transmitir para as pessoas. E a gente começa, então, a perceber que várias comunidades começam a conceber livros memorialistas, centros de comunicação e de memória, museus, enfim. Isso não é uma coisa só desse período. É uma coisa que persegue a história da humanidade, esse nosso apreço pela materialidade, esse nosso apreço pelo monumento, pelo museu, pela necessidade de ter materializada a memória, a história, né? Então eu fui estudar no período da Copa do Mundo essa questão. E, em especial, eu não podia estudar tudo, né? Então eu estudei um centro de memória que se efetivou como projeto lá nos arredores do estádio que sediaria o primeiro jogo da Copa do Mundo, que seria ali no bairro de Itaquera, né? E esse centro, ele seria grandioso, ele teve grande... Ele mexeu muito com a comunidade ali do entorno, inclusive chegou a ter até uma especulação imobiliária que trouxe alguns prejuízos, inclusive de ordem social. E é mais ou menos isso que eu conto também no livro, no aspecto do doutorado. Ok. Regina, eu vi que você tem uma ligação bastante forte com a Zona Leste, Sim, certo? sim. A primeira pesquisa Zona Leste, Copa do Mundo, Zona Leste e tal. Ali na Zona Leste, na época do militarismo principalmente, existia um fortalecimento enorme assim da parte de padres, um movimento da Igreja Católica muito forte ali naquela região. Inclusive citamos um nome agora há pouco, o Padre Ticão. Beijo para você, Padre Ticão, que é um grande amigo, companheiro, um trabalhador incansável ali da questão de crianças com deficiência intelectual. Ele ajuda muitas crianças, tem várias casas da ACDEM, né? Associação de Criança Deficiente de Hermelino Matarazzo. Ele ajuda muita gente. Então, esse fortalecimento da Igreja Católica, esse combate ao militarismo e todas os jornais alternativos que você citou, eles tinham uma linguagem própria, é isso? Eles tinham uma linguagem diferenciada do grande jornal, da grande mídia, eles tinham uma comunicação assim quase que simulada para levar ao tipo de resistência, como você disse, de memória. Existia isso? Sim. A gente está falando aí da comunicação popular e alternativa, que inclusive serviu de inspiração para muitos outros países latino-americanos que estavam também em situação de regime militar naquela ocasião, aí nos anos 60 Usavam e códigos? 70. Usavam códigos cifrados, inclusive para despistar aí a polícia, né? O regime que era bem endurecido na época, né? O pessoal já tinha um conhecimento de semiótica assim maravilhoso. Nossa, demais. Eu tenho jornais que a gente pode mencionar que eram de cátedra aí, como Grita Povo, Movimento, Jornal Opinião, entre outros, né? O Pasquim. E o que você descobriu nessa linguagem diferenciada, essa linguagem codificada, essa linguagem que trazia informações subliminares, assim, ela foi eficaz? Ela tinha realmente um valor literário? Duas perguntas. Ela era eficaz onde eles queriam atingir, o objetivo que eles queriam atingir, e a forma de comunicação literária, ela era boa? Muito, Roberto. Isso porque eles trabalhavam com a linguagem do povo, inclusive trazia a comunidade para escrever, para redigir os textos. Eles participavam ativamente, tirando fotografias, construindo os textos, construindo as ilustrações e até diagramando os textos nas páginas do jornal. Era muito curioso como a população se envolvia
e aquilo trazia um engajamento, né, da comunidade e fazia com que eles saíssem da alienação que muitos estavam vivendo naquele período de ditadura militar. Mas como você fala de comunicação, que é importante, é um livro de pós-graduação, um livro de doutorado, o valor literário tinha um bom português, tinha uma comunicação realmente direta, é aquilo onde, quando, como, porquê, eles atingiam esses objetivos? Sim. Eles participavam de oficinas. Apesar de estarmos falando de uma linguagem popular, isso não significa que estamos falando de uma desqualificação do texto. O valor literário, qualitativo do texto, no aspecto de se chegar ao leitor no sentido de eficácia, perfeito, adequadíssimo. Tanto é que eles participavam de capacitação linguística, textual, e muitos desses comunicadores populares saíram de lá tão gabaritados que hoje atuam na imprensa como jornalistas. Inclusive se capacitaram e se tornaram jornalistas depois com formação acadêmica. Um exemplo é o jornalista Gilberto Nascimento, entre outros, que fizeram escola e conseguiram seu lugar ao sol no mercado de trabalho. Esses jornais que existiram na época, acho que poucos resistiram, né? Infelizmente, poucos existiram. E há autores como Cecília Peruso, Regina Festa, que dizem que para um jornal popular alternativo existir, é preciso ter uma situação de regime para que haja um jornal alternativo ao regime, né? Não é possível ter um jornal alternativo se não há uma situação combativa a ser vivenciada. O que é estranho, porque a gente tem vários regimes a serem enfrentados na atualidade, né? Se a gente parar para pensar, há várias causas, né, que a gente deve enfrentar. Hoje, com a democratização da comunicação por meio da internet, entre outras mídias digitais, se a gente for parar para pensar, há vários veículos de comunicação digitais que puderam trazer essa comunicação alternativa. Não podemos pensar que a comunicação alternativa está fragilizada ou adormecida. Pelo contrário, a comunicação alternativa, ela sobrevive, está ativa como nunca hoje, tanto no plano da mídia eletrônica quanto impressa, como virtual, graças às comunicações digitais. Ok, nós estamos conversando com a professora Regina Tavares, que é autora do livro O Fantasma da Memória entre o Espetacular e o Ficcional, um livro que fala sobre a comunicação, sobre a literatura e aí vai por diante. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o programa Capítulo à Parte, hoje entrevistando a professora Regina Tavares, que é professora de jornalismo da Universidade Cruzeiro do Sul e da Unicid. Escreveu o livro Fantasma da Memória entre o Espetacular e o Ficcional, que é um estudo sobre a comunicação entre as comunidades de uma maneira geral. Ela estuda a forma de comunicação das pessoas e faz uma análise profunda, científica, de como funciona o nosso cérebro nessas situações. Mais ou menos isso? Também. Ou já fui longe demais? Mas também. De alguma forma eu tive que perpassar aí também... Entrar na neurociência. Pelos estudos da neurociência. No doutorado tive que fazer uma disciplina bem complexa e... Hoje em dia está muito sendo utilizado esse negócio de neuro, né? Eu tenho um amigo que é doutor em neuromarketing. Olha só. É uma maluquice, meu, estudar como que o seu cérebro percebe a cor, o som e tal, e induz você a tomar um refrigerante que você não gostava, né? Induz a você comer um doce que você não estava nem aí com ele, sem perceber, é uma coisa impressionante. E nós temos hoje estudos, não há como falar de memória sem falar do cérebro, né? Não há como fazer uma cisão, né, entre memória e cérebro. As duas coisas, ou corpo e espírito, ou
uma coisa e outra, né? Tudo está relacionado, né? Acho que Descartes trouxe para a gente essa cisão entre as coisas e agora a gente começa a ver tudo relacionado novamente, né? Nós somos a somatória dos nossos conhecimentos. Exatamente. Então, a partir do momento que você de tudo, você precisa relacionar as áreas do conhecimento. Eu até fui um pouco criticada porque em um dos capítulos eu trago vários conhecimentos, várias áreas do conhecimento, melhor dizendo, diferentes para falar como elas entendem o tema memória, né? E autores que aparentemente não se falam muito bem, não se conversam muito bem, mas eu achei oportuno, porque são visões de mundo antagônicas, diferentes, mas eu não poderia me opor a mostrá-las, a partir do momento que elas existem. Então, a filosofia tem uma perspectiva, a neurociência tem outra, e a biologia outra bem diferente sobre o que é a memória. Então, por exemplo, a biologia entende que nós já nascemos com algumas perspectivas memorialistas inerentes a nós, ao nosso indivíduo, à nossa existência. E a filosofia acredita que nós adquirimos, com o passar do tempo, determinados aspectos memorialistas, com o conviver das gerações. Tudo isso tem que ser considerado, né? Isso é uma discussão interessante, pensar em memória, com certeza. Porque essa discussão ela vai além da parte filosófica, da parte biológica, ela vai para o lado espiritualista também. Tem algumas religiões que dizem que você traz um conhecimento prévio, né? Quando você nasce, já nasce com um determinado tamanho de conhecimento, um cabedal de cultura e que você desenvolve com o tempo. Na parte filosófica também existe uma discussão onde diz a tábula rasa, né? Aquilo que você nasce absolutamente sem nenhum conhecimento e adquire através dos seus sentidos, os 5 sentidos, você adquire todos os conhecimentos da sua vida e desenvolve por aí. E outros afirmam que você já traz um conhecimento prévio genético, tá? Que você também desenvolve isso. Nada disso foi chegado a um final, não se fechou essa discussão nem de um lado nem do outro, nem do lado espírita nem do lado biológico. Até hoje não se comprovou nada sobre isso, mas é importante que se discuta, que se vá a fundo sobre isso, principalmente para o nosso desenvolvimento cultural. E é lógico, é sempre transmitindo conhecimento através da linguagem, que a gente uma hora vai chegar a uma conclusão, não é isso? Sim. Você fala também a respeito dessa coisa do imediatismo, né? Essa quase anestesia cerebral que a gente sofre pelo imediatismo do consumo, pela ansiedade em que a gente vive, isso tudo faz parte de uma comunicação diferenciada também? Ao passo que a gente está assim, ansioso por por consumir as coisas de forma desenfreada, por esse anseio pelo consumo e tudo mais, pelo consumismo e o que é parte também do capitalismo e por uma situação ocidental na qual a gente está inserido, a gente também tem, paradoxalmente, essa vontade de armazenamento, de lembranças, de esse apego pela memória, né? pelo guardar. Né? Então, é uma coisa paradoxal nesse sentido, né? A gente quer consumir desenfreadamente, mas também o que é efêmero, a gente tem uma obsolescência programada de tudo, né? Você compra um celular hoje que daqui 6 meses já está programado para não ser mais atual, né? A gente já está consciente disso e mesmo assim, você ainda tem a vontade de guardar todas as fotos, de registrar tudo em vídeo, de consumir vários museus, de ver quantos patrimônios um Estado-nação é capaz de acumular, né? Então, de onde vem essa vontade do indivíduo e da humanidade de ter apreço pela memória, mas ao mesmo tempo consumir tudo instantaneamente? Isso me vem um questionamento.
Nós temos uma quantidade de informação no cérebro que é muito além daquilo que é o racional, certo? São as visões periféricas, e aí vai por diante que você adquire uma quantidade de conhecimento absurda, que só quando rasga o superego lá nos sonhos é que você vai entrar nesse bolo de informações, e aí vem aqueles sonhos desencontrados e tudo mais. Mas nós temos uma quantidade de conhecimento fabulosa que, de repente, não é utilizado porque não está no nosso racional, não está no nosso dia a dia. Você acha que essa questão de entrar nas memórias assim, físicas, museus, imagens, estátuas, livros antigos, ela traz, de repente, uma lembrança, ou traz uma afirmação, ou traz um conhecimento mais real daquilo que nós já tínhamos no cérebro, que estava no inconsciente? Uma coisa que eu percebi a partir da pesquisa é que nada substitui a experiência. Então, a experiência tátil, a lembrança pode até despertar essa experiência, né? Mas a memória, a lembrança não pode despertar o sabor ou o saber também, ou qualquer outro sentido que foi vivenciado na ocasião da experiência, né? Então, isso que eu estou vivendo aqui com você hoje, Roberto, amanhã, caso eu venha lembrar, e eu vou lembrar com certeza, de forma prazerosa, não vai me despertar a mesma sensação. Será outra sensação. Mas será também prazerosa? Com certeza. Mas isso que eu ia fazer a pergunta. Mas lembrar não é reviver. Você pega... Lembrar é outra coisa. Então, você pega fotografias lá da minha infância, por exemplo. Eu pego fotografias Lembrar da minha é viver outra coisa. Eu vou na cidade onde eu morei, que eu passei a minha infância lá. Eu tenho uma sensação prazerosa, é gostoso, mas é aquilo. Eu não estou revivendo. Não está revivendo. Não estou passando vivendo outra sensação. Outra sensação. Exatamente. Isso faz uma energização, isso faz uma movimentação diferente no cérebro, Sim. isso traz uma vontade, de repente, de escrever. Tem muita gente que começa a escrever um livro a partir de memórias. Exatamente. Isso traz uma vontade Exatamente. de falar, puxa, eu senti uma sensação tão gostosa quando eu morava aqui e agora eu estou sentindo outra, não é a mesma, tal. Exatamente. Mas aí você sente vontade de repente, por não ser tão gostoso quanto vivenciar, escrever sobre. O saudoso Carlos Heitor Coni escreveu Quase Memória, né? O livro Quase Memória. Por que quase memória? Porque não é memória. Não existe a memória. Na verdade, há alguns autores que dizem... Não existe, a memória na verdade é uma ficção, daí por isso que eu brinco com a coisa entre o espetacular e o ficcional. É quase um espetáculo, porque é uma ou quase Nossa uma mente é um espetáculo. ou quase uma ficção. Você, a partir do momento que você para resgatar essa memória, você começa a ficcionalizar, você começa a recriar essa imaginação. Ou seja, pensar com essas imagens já é construir uma ficção, Roberto. Já é você criar um espetáculo, já você recriar um filme e não mais uma memória. Então, quando o Carlos Heitor Coni escreveu esse livro, Quase Memória, que agora recentemente transformaram em filme, e ficou bem interessante, ele quis dizer isso. Não existe, a memória é uma ficção. Ela não é possível lembrar, não é é reviver. palpável, né? Não existe isso. Lembrar é outra sensação, é outra experiência. Regina, onde que está à venda esse livro, hein? Olha, você encontra em qualquer livraria, Livraria Cultura, da Vila, Martins Fontes, pelos sites, a Amazon, enfim, é possível comprar, ou ainda na Livraria Apres, que é onde foi E se a pessoa quiser publicada bater um papo com você essa depois obra. De ler o livro, falar assim, gostei demais, certo? Ou quiser fazer perguntas para você, pode te passar um e-mail? Pode sim, Roberto. Então tá bom, se você quiser passar um e-mail para Regina, regina.menezes, com z, @cruzeirodosul.edu.br. Vou repetir, se você quiser passar um e-mail para Regina Tavares, que é autora do livro O Fantasma da Memória, regina.menezes, com z,
cruzeirodosul.edu.br. Você pode bater um papo com a professora e aprofundar, talvez, um pouquinho mais a questão da comunicação com a professora. Falando agora, finalmente, do trabalho. Você pretende, com este livro, atingir as pessoas para uma comunicação melhor, para uma comunicação alternativa, para fazer uma rememoração, voltar aos tempos? O que você pretende com esse livro? Olha, eu pretendo que as pessoas, em especial, saibam o valor, a efervescência que a Zona Leste teve durante o período da ditadura militar, e como ela foi representativa para a comunicação popular e alternativa no período da ditadura recente, né? E como ela serviu de inspiração para a comunicação comunitária, inclusive para outros países que vivenciaram o regime ditatorial tão combativo, tão endurecido, né? Que foi esse período para o nosso país. Também para os estudiosos sobre memória que queiram compartilhar inquietações, não vão encontrar respostas em conclusões. Inclusive, um dos meus capítulos, o capítulo final é Conclusões Improváveis, Confronto Contínuo. É aquilo que você falou agora há pouco. Isso é gostoso, é você deixar aberta a discussão. As inquietações continuam e a gente está aí para compartilhá-las. Então, quem queira continuar essas discussões, que sintam-se à vontade para entrar no debate, e que mais pessoas que também se interessem por entender esse confronto entre mídia e comunicação e memória, que acessem o nosso livro. Um dos pontos fortes da filosofia é exatamente isso, né? O melhor são as perguntas, as respostas vêm em segundo grau. Com certo? certeza, Roberto. Regina, obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço a sua gentileza, o convite. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Capítulo à Parte. Nós te esperamos na próxima semana. Um abraço, até lá.